Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, e nós vamos ler do versículo 18 ao 22. Mateus 21, do versículo 18 ao 22. Chamar os irmãos que estão lá fora, pode fechar, acho que essa hora não vai ir mais, que eles escutem também a palavra. Mateus, capítulo 21, de 18 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Amém. Vamos meditar um pouco nesse texto, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, vem falar o nosso coração. Nós clamamos a Ti, pelo poder que é no sangue de Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para essa palavra de vida eterna, que o Senhor nos encha dessa palavra no dia de hoje e que possamos ter a verdadeira dimensão daquilo que Tu ensinas nessa hora a cada um de nós. Fala conosco, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu queria trazer uma afirmação, uma exclamação e uma pergunta. Crendo, recebereis tudo? Será que essa palavra de Jesus se aplica a qualquer coisa pedida ao Senhor aleatoriamente? Eu queria que nós parássemos um pouco para meditar naquilo que o Senhor deseja ensinar a nós na noite de hoje. Nós fomos convidados por Ele, muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos, e vocês foram os escolhidos para estarem aqui hoje. Esse episódio da figueira, que secou ao ser condenada por Jesus, logo após procurar figos nela e não encontrar, é narrado por dois evangelistas, Mateus e Marcos. E interessante que mesmo Marcos, sendo o menor dos evangelhos, ele traz uma série de detalhes sobre esse episódio vivido por Jesus. Enquanto Marcos se detém no fato de que a figueira não tinha figos e somente folhas, porque não era tempo de figos, o Espírito Santo nos leva à narrativa de Mateus, que foca mais na fé geradora de resultados visíveis que na própria frutificação da figueira, bem como no impacto que aquelas palavras tiveram no coração dos discípulos. Nós temos falado nesses dias muito a respeito da necessidade de exercitarmos uma confiança irrestrita em Deus. Sobretudo em um tempo em que a maioria dos cristãos, além de não gostar de estudar as Escrituras, comem tudo que tem sido servido ali e acolá, sem submeter ao crivo da palavra de Deus. E hoje eu queria fazer mais uma aplicação específica da palavra viva de Deus, que deve ser recebida com temor e tremor. E essa palavra é geradora de uma fé verdadeira, que produz resultados visíveis, e é isso que precisamos experimentar. E eu queria deixar bem claro logo no início que não quero falar, e não vou falar, e não estou falando de evangelho de prosperidade, ou
ou do triunfalismo ufanista dos seguidores do positivismo determinista. Eu vou determinar isso, isso vai acontecer. As pessoas têm dado ordens para Deus, como se Deus fosse um empregado cósmico e estivesse à mercê das ordens humanas. Quão tolos essas pessoas são. Então, mas eu queria falar de uma fé verdadeira, operante, associada à vontade de Deus, não a do homem. E para que a gente manifeste essa fé viva, essa confiança irrestrita em Deus, precisamos estreitar a cada dia o nosso relacionamento com o Senhor. É essa intimidade com Deus que nos dá a certeza daquilo que é da vontade de Deus. E tudo que é da vontade de Deus, crendo, receberemos. E aí eu queria trazer algumas reflexões sobre esse assunto. Primeira, será que tudo que pedirmos seremos atendidos? Ou será que há um critério sobre o qual devemos interpretar esse tudo mencionado pelo texto de Jesus? Para entendermos um texto bíblico, precisamos colocá-lo à luz de outros textos da palavra de Deus. Muitas pessoas têm retalhado versículos e normalmente quem faz isso corre o risco de fabricar heresias. E muitas heresias têm sido ministradas ao longo da história. Se você liga a TV, você ouve os líderes do movimento da prosperidade rasa ordenando, determinando e fazendo uma série de ministrações absolutamente contrárias e irresponsáveis, falando de uma prosperidade absolutamente fora da vontade de Deus. E um dos mais mal interpretados textos da palavra de Deus é exatamente o versículo 22 desse contexto. É sobre esse versículo que eu queria falar. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se você não colocar esse versículo inserido no contexto geral aqui, se você não fizer uma comparação desse versículo com outros textos bíblicos, você vai sair achando que Deus vai lhe dar tudo que você deseja. Então, certamente o texto lido é um dos mais citados por esses líderes dos movimentos de prosperidade. Segunda coisa, o povo de Deus precisa se tornar ousado em sua fé, e essa fé, tanto para a salvação quanto para a vitória, vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é interessante que fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que ainda não são vistos pelos olhos humanos, mas o Espírito, ele comunica ao seu Espírito aquilo que é da vontade de Deus, e você é visitado com uma certeza tão grande, tão absoluta, que aquilo vai acontecer, que essa fé traz à existência aquilo que ainda não existe. Terceiro lugar, correr atrás de vitórias humanas, materiais, sem intimidade com o Senhor, por meio do seu Cristo, é correr atrás do vento. Por isso que muitos se decepcionam com Jesus, porque receberam uma instrução falsa acerca dos seus ensinos. Ainda que essas vitórias sejam um direito nosso como povo da aliança, elas precisam ser conquistadas através de uma vida de testemunho, obediência e comunhão com o Senhor. E para isto, montes precisam ser tirados do caminho, e o maior deles é, sem dúvida, o monte da incredulidade. O autor de Hebreus diz que um perverso coração de incredulidade pode nos afastar do Deus vivo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. Para que eu conheça qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso me entregar, me oferecer ao Senhor continuamente. E isso é um culto racional, é um culto que passa pela minha vontade. E seguindo aqui, ele diz: quaisquer coisa, crente que não enxerga essa verdade, crente que não entende essas coisas e pede quaisquer coisas que não se enquadrem nesses adjetivos, essas coisas não vêm de Deus, essas coisas não provêm do Senhor. Em 1 de João 3,22, o apóstolo diz o seguinte: e aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Sempre que alguma demanda for trazida diante de Deus, esse é um culto de oração, nós apresentamos as nossas demandas diante de Deus, não nos esqueçamos de dizer no final das nossas orações: que seja feita a tua vontade. Outro dia eu vi uma aberração tão grande que quase tinha um infarto. A pessoa que estava pregando lá na televisão dizia que nós não devemos dizer isso no final das nossas orações, porque se a gente disser isso, a gente não está crendo naquilo que o Senhor deseja que aconteça. Se o próprio Jesus, na oração que ele ensinou, ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha, né? Então, muitas vezes, aquilo que você quer, que você anseia, que você deseja tanto, pode ser até bom, agradável, mas não é perfeito. Tem determinadas coisas que você não adianta pedir ao Senhor, porque aquilo não vai trazer coisa boa para a sua vida. E muitas vezes o Senhor até permite que aquilo aconteça, mas faz definhar a sua alma, porque existe a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Muitas vezes a pessoa está ali querendo que eu quero, tá bom. Eu fiz o que me pediram, disse o Senhor através do salmista, no Salmo 106, mas fiz definhar-lhes a alma. Então, que nós possamos nos colocar diante de Deus em submissão à vontade soberana dele. Em quarto lugar, muitas vezes lutamos por algo que até pode ser classificado como bom ou agradável. O pecado é bom e agradável. Muitas situações fora da vontade de Deus atende aos apetites da carne. É bom e agradável, mas não é perfeito, porque traz pesar, traz tristeza, ao final traz prejuízo e prejuízo espiritual. Nada que não possa glorificar a Cristo vem de Deus. Pensa nisso em nome de Jesus. E eu queria terminar com uma palavra do reformador Lutero. Ele disse o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre na Bíblia deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração de uma maneira viva, de uma maneira especial, e que nós sejamos sábios na aplicação da palavra de Deus. Amém? Vamos orarmos pelos